Boa tarde, meus jovens talentos. Vamos trabalhar um texto muito interessante que é O Santo e a Porca, né? Nós vamos trabalhar esse texto de Ariano Suassuna, que foi um grande escritor brasileiro, né? Que ele fez outros textos, né? Outros livros, como também algumas peças de teatro que foram adaptadas dos seus livros e para também os cinemas, como O Alto da Compadecida, que foi um filme espetacular, onde ele contou muito da vida do povo nordestino e aquela cultura tão rústica daquela terra. E também vamos trabalhar nesse texto o Santo e a Porca sobre esse contexto nordestino que se fala desses personagens que estão interagindo com o texto. Então vamos aí na interpretação escrita, certo? Quais são os personagens que aparecem nos trechos da peça que você leu? Que aí é um texto que é tirado de uma peça. Vocês vão colocar Caroba, Euricão, Arabé, Pinhão, Margarida e Dodó. A primeira questão na interpretação escrita, vocês vão colocar Caroba, Euricão, Arabé, Pinhão, Margarida e Dodó. Na 2 temos a seguinte pergunta: o que provoca humor no diálogo inicial entre Caroba e Euricão, Arabé? Aí vocês vão botar como resposta: o fato de Caroba confundir o nome de Euricão e pronunciá-lo de forma diferente e de Euricão desistir de corrigi-la. Na terceira questão tem a obra O Santo e a Porca está repleta de mal-entendidos, sendo deles a interpretação equivocada de Euricão faz da carta de Eudoro Vicente. Aí tem reler a seguir uma fala em que a carta é lida. Aí temos um fragmento em roxo que tem Euricão. Então eu leio: meu caro Euricão, espero que esta vai encontrá-lo como sempre com os seus, gozando paz e prosperidade. Ai, Margarida. Esse é o fragmento que tem em roxo. Aí vamos agora responder a letra A, B e C. Na letra A da página 81, vocês vão botar assim na terceira questão, na letra A. Tem de que forma Euricão interpretou esse trecho? Vocês vão responder assim: Ele achou que a intenção de Eudoro era lhe pedir dinheiro, por pensar que Euricão era rico, próspero. Na letra B temos o que Eudoro realmente quis dizer. Eudoro foi cortês, né? A resposta é assim: Eudoro foi cortês, usando uma forma tradicional de se iniciar uma carta. Na letra C temos a pergunta: como é possível o leitor saber qual é a parte da fala do personagem e qual é a parte da carta? A parte da carta é destacada em itálico. Se você perceber, você vai perceber que a letra nesse fragmento roxo ela está deitada, então ela está em itálico. Aí vocês vão responder: a parte da carta é destacada em itálico, que é quando a letra vem deitada dentro do texto. Quando vocês forem para a página 82, continuando ainda sobre esse texto de Ariano Suassuna, O Santo e a Porca, vamos trabalhar a quarta questão da página 82. Tem Euricão Arabe tinha motivos de se preocupar com o interesse de Eudoro Vicente, que em lhe procurar. Explique. Aí você vai botar sim, pois ele escondia uma porca cheia de dinheiro. Na quinta questão tem assim: assim que Margarida entra na cena e se depara com o desespero do pai, a filha revela que tem um segredo. Aí tem assim: sublinha o trecho que isso fica evidente. Na letra B tem o que você imagina que Margarida escondia do pai. Dentro do texto você vai sublinhar no texto. No texto você vai sublinhar na página 77, onde tem assim: Margarida, o que foi que houve? Já bem no meio, onde tem a parte de Margarida e a fala: o que houve? Caroba, que foi, Pinhão? Pinhão, você aqui? Ah, já sei, se houvesse papai sobre tudo, é melhor então que eu confesse logo. Essa parte de Margarida fala daqui precisa contar, de confessar. Vocês vão sublinhando dentro do texto.
Na letra B da quinta questão tem assim: o que você imagina que Margarida escondia do pai? O que será que ela podia esconder, meninos? Que Margarida namorava Dodó, filho de Deodoro Vicente, às escondidas. Esse é um momento muito propício para incentivar o quê? Que vocês têm que ler o texto todo para saber desse segredo dela, que ela tem o que segredo? Ela namorava escondido quem? O filho do Eudoro Vicente, que era o Dodó. Na sexta questão, tem reler o trecho a seguir, em que Margarida continua a leitura da carta a Eudoro Vicente. Em seguida, responde as questões. Aí temos no fragmento roxo, aí tem Margarida, de minha chegada aí, mas quero logo avisá-lo. Pretendo privá-lo de seu mais precioso tesouro. Aí na letra A, vocês vão marcar um X. Vai marcar um X Margarida e Margarida, ok? Na letra B tem o Euricão interpreta como seu precioso tesouro. Vocês vão responder: o dinheiro que ele guardava dentro da porca. Na letra C tem: o que isso revela quanto ao caráter de Euricão? Que ele valorizava mais seu dinheiro do que sua filha. Na letra C vocês vão colocar que ele valorizava mais o dinheiro do que a própria filha. Na letra D tem: qual era o motivo de Euricão Arebé ter se comportado? Cite trecho do texto que justifica a sua resposta. Aí vocês vão colocar: ele se preocupava com o futuro, com a velhice, né? Aí vocês vão dizer a citação, vocês vão copiar ainda: e de casá-la com um homem rico, e ela há de amparar a velhice do paizinho dela. E os que vivem zombando dele não têm a garantia de sua velhice. Na letra E tem assim: Euricão Arebé é um personagem de uma obra fictícia. Seu comportamento caracteriza exageradamente o comportamento de pessoas reais? Sim ou não, meninos? Tem que reflexão essa peça promove. Vocês vão colocar assim: que ela leva o leitor, né, o espectador, a refletir sobre esses assuntos, essas atitudes, como uma supervalorização do dinheiro, né, de bens materiais, em detrimento de outros aspectos da vida, que deve ter prioridade, como as relações pessoais, os laços criados, né, o amor, né, não o dinheiro em si, ok? Quando vocês forem para a página 83, nós vamos trabalhar 83, tem na sétima questão: qual é a finalidade primordial de um texto dramático? Ser encenado. Todo texto dramático ele tem que ser encenado, ou seja, tem que se tornar uma peça teatral, tem que ser encenado. Na oitava questão, vocês vão marcar um X, na alternativa correta na letra A. Vocês vão marcar na primeira opção na letra A, onde tem orientar os atores sobre como agir, falar e se movimentar em cena. Na letra B tem destaque no trecho outra ocorrência da rúbrica. Vocês podem botar aí que algumas rúbricas que estão dentro do texto, que vocês vão passar um circular, né, dentro do texto que tem, onde está uma parte de itálico, nas linhas deitadas, vocês podem circular essas linhas, ok? Na nona tem: um texto dramático costuma conter algumas divisões, veja a seguir. Tem um ato, que é cada parte de uma peça teatral, geralmente dividida por intervalos. Tem um quadro, divisão do ato, quando geralmente se altera o cenário. E a própria cena, que é a menor divisão de uma peça teatral, uma unidade de ação. Aí temos a pergunta da 9. Quais dessas partes aparecem no trecho O Santo e a Porca que você leu? O primeiro ato e cenas. Aí vocês vão responder: primeiro ato e cenas, ok? Na 10, vocês vão botar como resposta assim: a construção das frases como cele o cavalo e vá na minha frente, decai, tristeza e etc. O uso da palavra aperreio, a religionidade, a situação de interiorana retratada do cavalo, cofre, residencial, tudo isso vocês vão colocar na 10ª questão, certo? Que fala desse texto dramático, que é um escrito para ser encenado. Por esse motivo, não é comum apresentar narrador. As próprias falas dos personagens que estão antecedidas nos respectivos nomes cumprem o papel de dar progressão narrativa. Ele pode ser segmentado em atos, quadros e cenas. Há indicações
cênicas, que também são conhecidas como rúbricas, que guiam o motivo de peças de origem, as atitudes e entonação, a expressão, a movimentação, os gestos dos personagens em cena, para dar o quê? Dar mais vivacidade ao teatro, aquela cena sendo representada pelos atores, ok? Isso é um texto dramático que vai ser transformado em uma peça teatral. Beijo, meus amores, e até a próxima.